Boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais um encontro desse programa que já tem quanto tempo, certo? Desde agosto de 2010, essa atividade do Grupo de Estudo em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas da ECA USP e do Museu de Arte Contemporânea. Então, faz 2 anos que tem desenvolvido esse programa toda terça-feira, a partir das 18 horas, reunir um grupo de interessados com um artista que vem especialmente aqui para o museu para falar sobre sua obra. E nesses 2 anos tivemos a gente vem formando uma documentação bastante importante e temos enfatizado nessas últimas apresentações artistas com obras na coleção do Museu de Arte Contemporânea, que é uma forma também do museu poder rever o seu acervo a partir do olhar do artista. E essa noite é uma noite bastante especial, pela presença do Luiz Braga, que veio especialmente de Belém para nos encontrar e falar sobre sua obra, e acho que é um momento que marca também a presença da obra do Luiz Braga na coleção do Museu de Arte Contemporânea, que ele acaba de realizar uma doação, sobre a qual ele vai falar, junto com a Galeria Lima de São Paulo, de uma significativa coleção de trabalhos. Então, eu acho que é um momento bastante especial do museu, de encontrar com um artista no momento em que está se processando, ou que já acabou de se processar, essa doação. E eu não vou resistir à tentação de avisar a todos que, dia 25, agora sábado, essas obras estarão em exibição no 3º andar do pavilhão Titio Matarazzo, no Ibirapuera, CPI de Ações Recentes do museu. Tá bom? Muito obrigado. Deixa eu falar agora com o Luiz. Obrigado, Luiz. Ele sim. Bom, é um prazer muito grande estar aqui. Belém é distante, mas não tão longe que inviabilize uma viagem como essa, que é uma viagem para encontrar amigos. Aqui tenho muitos amigos, que é uma coisa que foi sendo cultivada ao longo de muitos anos. E, curiosamente, eu estive aqui no campus da USP uma vez, em 1985, passeando, e voltei agora, já, para fazer esse encontro com vocês. E eu pedi um piano de cauda, e como trouxeram esse aqui, essa parte que eu ia fazer a introdução, tocando Valdemar Henrique, eu vou pular e já vou começar a falar da fotografia, né? Mas isso parece uma brincadeira, mas na verdade eu escapei de ser músico, porque eu estudei violino no conservatório. Isso é uma parte assim, meio obscura do meu currículo, mas eu não aguentei as reguadas que eu levava da professora de piano, então eu percebi que não era por ali. Isso é mais ou menos nessa mesma época em que eu comecei a brincar, que eu digo brincar de fotografia, que é o que eu faço até hoje. Só não sei brincar de fazer isso aqui. Eu comecei a fotografar, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, quando eu ganhei uma câmera de um amigo do meu pai. Era uma câmera, era uma cover da Rolleiflex. E não foi com ela que eu fiz essas fotos. Essas fotos eu fiz com uma Olympus Trip, daquelas que dobrava o filme, né? Que fazia 72 fotos. E eu me lembro que eu era uma criança, na verdade, brincando de fotografar. Ao mesmo tempo que eu fazia carrinho de rolimã, promovia torneio de futebol no porão da casa do meu pai, eu montei um laboratório e peguei aquele cupom que vinha no gibi do Pato Donald e mandei vir aquele curso de fotografia do Instituto Universal Brasileiro para eu poder aprender a revelar as minhas próprias fotos. Então, essas primeiras fotos são das minhas irmãs, são fotos bem antigas, são fotos de 68.
e que foram feitas nesse contexto, ou seja, era uma brincadeira, mais uma brincadeira, e que logo depois foi sucedida pelo prazer que eu tinha de tocar. Eu gostava de tocar guitarra, então logo depois dessa fase eu fiz uma banda e comecei a tocar e troquei a câmera por uma guitarra. Essa pessoa foi a pessoa, eu trouxe isso aqui mais como uma espécie de homenagem, porque foi a primeira pessoa que eu perguntei alguma coisa e foi a primeira pessoa que me explicou aqueles mistérios da fotografia. Imagino que é para uma criança de 11 anos, aquele 8 deitado, que eu não sabia que significava infinito, porque em matemática ainda não tinha dado isso. Então, essa pessoa me explicou as bulas dos filmes, né? Aquele sol, aquela nuvem. Eu não sei se alguém já viu, eu lembro como é uma bula de filme, né? Tinha assim uma nuvem, o sol aberto, aí tinha os diafragmas, mas aqueles números todos eram um mistério que essa pessoa me ajudou a elucidar. Nessa mesma época, meu pai era diretor do Hospital Juliano Moreira, que era o hospício lá do Pará, lá de Belém. E eu frequentava muito, eu brincava de bola, participava das atividades que ele promovia lá dentro e fazia algumas fotos para os relatórios dele. Essa foi a única que eu consegui recuperar, que foi de um passeio que os internos fizeram para um parque, para passear. E eu fazia muitas fotos para ele, e a única que eu consegui recuperar dessa época foi essa, que é de 1969. Depois desse ato, né, das bandas de rock, eu fui para fazer Super 8, brincar um pouco de fazer Super 8, que também era uma... sempre gostei muito de cinema, e nessa época, em Belém, a gente tinha um movimento de cinema muito forte. Então, existiam aquelas salas de cinema alternativo, onde, além do cinema comercial, você podia ver Bergman, Antonioni, Fellini, Buñuel. Então, com um adolescente de 16, 17 anos, a gente frequentava e assistia esses filmes. Isso, de certa maneira, também faz parte da minha formação. E, por conta disso, a gente brincou de fazer Super 8, e aí eu volto a me apaixonar pela fotografia, mas aí eu não tinha mais câmera, né? Eu tinha trocado pela guitarra e tal, e aí eu vou atrás de uma câmera emprestada e começo a fotografar em preto e branco cenas que não tinham nenhuma proposta autoral, era aquilo que se dizia, eu fazia fotografia como um hobby, né? Nessa época existiam os fotoclubes, aqui em São Paulo tinha o Bandeirante, lá a gente tinha o Fotoclube do Pará, e esses fotoclubes eles eram frequentados por engenheiros, médicos, pessoas que tinham uma atividade, entre aspas, séria, e brincavam de fotografar, era um diletantismo, né? Eles praticavam fotografia, e praticavam de certa forma bem profunda mesmo, tinha um laboratório, tinham boas câmeras. A única pessoa metida naquele meio de pessoas muito mais velhas era eu, mas que estava fazendo vestibular para arquitetura, mas na verdade eu queria ser fotógrafo. E eu me lembro muito bem que nessa época, que é 1974, 75, eu estava na porta de fazer o vestibular para arquitetura, que eu acabei entrando e cursando. E lembro que os amigos do meu pai sempre me perguntavam, meu filho, quando é que você vai acabar com essa brincadeira e levar a vida a sério, fazer fazer a arquitetura, acabar, se formar e tal, porque eu fiquei 8 anos e meio na arquitetura. Não, é verdade, eu fiquei 8 anos e meio, teve matérias que eu fiz 4 vezes. Porque eu sempre reprovava por falta. Até que chegou uma hora que a minha mãe já, todo semestre, ela enchia o saco, entendeu? Meu filho, faça um concurso, vai abrir o concurso do Banco do Brasil. Isso eu já fotografando a 1000, entendeu? E a mamãe ainda acreditava que eu precisava fazer o concurso do Banco do Brasil. E aí, bom, acabei concluindo a faculdade. Eu não me arrependo de jeito nenhum de ter feito arquitetura. Eu não faria outro curso. Já existia até de educação artística, existia o curso de jornalismo, de comunicação, mas eu acho que a arquitetura me deu uma possibilidade de um contato muito interessante com a estética, com a história da arquitetura, com a história da arte, o próprio planejamento que a arquitetura envolve, a questão enfim, eu amei fazer arquitetura, eu não exerço, enfim, porque acho que o meu caminho é a fotografia,
mas eu acho que, para mim, a arquitetura é também, sabe, para mim, a grande arte. Ao longo dessa pequena projeção, eu coloquei imagens que, de certa forma, mostram o quanto que era multifacetada essa etapa. Não tinha um autor, existiam múltiplos caminhos. Eu fazia foto de cor, eu fazia foto preta e branca, enfim, eu sempre estava experimentando, tentando encontrar um caminho. E, de certa forma, essa imagem que está aí, ela acabou sinalizando o que viria depois, que era o meu encontro com a cor, que se dá mais adiante, em 1984. Aqui eu estou mostrando, né, desse experimentalismo, o que hoje você faz com um clique no Photoshop. Naquela época isso era uma solarização, isso aí é um sanduíche de negativo, onde você revelava e ligava a luz do laboratório para que desse esse efeito que chama solarização. Hoje você faz isso num clique no computador, não tem mais nem graça, mas isso às vezes você passava uma tarde inteira para fazer uma mísera, uma imagem, entendeu? Fazendo sanduíche de negativo. Ou seja, eu sempre tive dentro da minha característica, da minha personalidade, digamos assim, esse tesão por experimentar, por procurar alternativas, entendeu? De fazer fotografia. Está aí mais uma foto que eu, na verdade, nunca tinha mostrado, que é uma superposição. Isso é na porta do meu primeiro estúdio, de 75. É um grande amigo meu até hoje. E era meu companheiro de experimentações. Isso já é um retrato mais adiante, 1980, do maestro Valdemar Henrique. Algumas imagens aqui eu usei na minha primeira exposição, que é 1979. Essa imagem é de 77. Da mesma época também. Nessa época eu saía para fotografar o que, entendeu? O que aparecesse. Não existia, se eu disser que existia uma pauta, que existia uma intenção, eu vou estar mentindo. Eu saía, entendeu? De cabeça livre, em busca do que me tocasse, do que me encantasse. E é bom que se diga que nessa época eu podia fazer isso. Então, como eu falei lá atrás, através da cor, indo para a Faculdade de Arquitetura, nesses 8 anos e meio que eu falei para vocês, eu comecei a perceber que a periferia de Belém, a periferia ribeirinha de Belém, ela tinha uma forma de colorir completamente diferente do resto da cidade. Eu comecei a perceber nuances de uma sabedoria popular que era completamente ou desconhecida ou mal interpretada pelo resto da cidade. Aquilo que era tido como brega, como desinteressante, ou como até mesmo de mau gosto, para mim era muito interessante, porque eu conseguia perceber de forma intuitiva que essa forma que o caboclo, que o ribeirinho se coloria, na verdade, ela continha uma inteligência cabocla completamente diferente do resto. É como se ele tatuasse os objetos do afeto, né, seja a casa, o barco, o bar ou a mesa de bilhar, com as cores e dessa maneira tentando se evidenciar, se destacar de uma paisagem onde o pano de fundo é o verde. O fundo infinito nessa área não é branco, ele é verde. Para você saltar disso, você precisa se colorir. E as cores elas eram realmente primárias, elas não tinham nuances, não tinha pastel. Então eu consegui enxergar isso de tanto que eu passava, ia e vinha. E um belo dia eu desembarquei do carro. É bom que se diga que também nessa época eu podia fazer isso, você abrir a porta do carro e saltar e voltar para o carro. Hoje você salta, mas você não volta. Não, depois eu vou falar disso. E aí, com isso, eu comecei a mergulhar nisso que se chamou de visualidade popular da Amazônia, que é essa maneira, desse colorismo primário, bem espontâneo.
e que era muito presente. Eu não diria que hoje é, mas era muito presente. Era tão que algumas pessoas começaram também a perceber isso. Nesse caso, o Osmar Pinheiro de Souza, o Paulo Sérgio Duarte, que na época presidia o Instituto Nacional de Artes Plásticas, promoveu uma pesquisa que chamou Visualidade Popular na Amazônia, promovida pela Funarte, onde a gente, de certa forma, tentou mapear. Eu fui chamado para esse projeto, para ser o fotógrafo desse projeto, por conta desse trabalho que eu já realizava. Então, eu viajei por Manaus, Santarém, pelo Marajó, por uma série de cidades, aumentando a quantidade e a profundidade dessas imagens. Através desse trabalho, eu considero que eu comecei, enfim, a encontrar um norte para a minha fotografia, que até então era uma coisa completamente avoada. Tinha cenas de palco, tinha retratos, tinha nu, tinha cena de criança no meio da rua, tinha trapiche, não tinha ainda uma cara. Então eu considero assim, que através da cor eu consegui estabelecer um norte, um caminho para a minha obra. Tanto que foi com esse trabalho que eu fiz a minha primeira exposição aqui em São Paulo, que chamou No Olho da Rua, em 1984, na parede da fotografia do Centro Cultural São Paulo. Essa exposição também foi mostrada na Funarte, com o nome de Fotografismo, numa coletiva, e foi mostrada em Belém também. E foi a primeira vez que eu consegui uma resenha sobre o meu trabalho e tive o privilégio de ter o Arlindo Machado escrevendo na Folha sobre o trabalho e a Estefânia Abril no Estadão. Só que tinha uma peculiaridade nessas duas notas. O trabalho, se você tira a cor desse trabalho, ele simplesmente desaba. É só fazer um exercício, tirar a cor, ele desaba. E os dois jornais nessa época, eles eram em preto e branco. Então, às vezes, eu preferia que não tivesse saído a foto, entendeu? Que só tivesse saído o texto, porque o texto ele era poético, viajante. Mas quando você via a foto, você dizia, mas isso aí não é nada disso, porque a foto saía em preto e branco. Então, como eu estava dizendo, essas imagens aqui, elas marcam o início dessa, digamos assim, do meu amadurecimento como fotógrafo. Isso é 1984, 85. E vocês percebem que raramente a figura humana aparece, geralmente aparece o rastro, aparece a cultura, aparece, mas a pessoa, a figura humana, o homem, pouco aparece. Ele vem aparecer já, digamos assim, porque chegou um momento que eu não aguentava mais fotografar em cor, entendeu? Cansa, chegou uma hora que eu falei, não quero mais, chega. E aí, de forma natural, no meu trabalho nada é muito planejado, entendeu? Nada é muito assim, não, a partir de tal momento, a coisa é intuitiva e a partir de determinado momento eu me abstraí da cor e mergulhei no homem, né, na figura do homem, inserido no ambiente dele, explorando até o limite as possibilidades de gradação de cinza, né, do preto e branco, né, numa fotografia que tinha uma conotação muito clássica no sentido da construção dos tons, do próprio processamento dela. Porque é bom que se diga aqui, né, quero fazer uma pausa aqui nesse momento, porque digamos assim, as minhas influências, né, como fotógrafo, elas vinham muito mais dos fascículos que eu lia da editora Abril, com os grandes mestres da pintura, né, Degas, Rembrandt, Van Gogh, do que propriamente os fotógrafos que eu tinha como referência, eram os fotógrafos da revista Cruzeiro, da Fatos e Fotos, mais tarde os fotógrafos da realidade, Maureen, principalmente a Maureen. Eu fui conhecer o trabalho do Mário Cravo Neto quando eu fui trazer o meu trabalho para a Estefânia, e ela me apresentou o trabalho dele, porque nessa época, que não tinha internet, morar em Belém era realmente viver isolado, entendeu? Na verdade, nessa época, o fotógrafo brasileiro que, por exemplo, morava em Salvador, como o Mário Cravo, dificilmente conheceria a minha produção lá em Belém, e vice-versa, como dificilmente o fotógrafo como o Thiago, que também nessa época ainda nem estava talvez fotografando, mas não tinha, isso já vem acontecer com as Semanas Nacionais de Fotografia, nos anos de 82 até 89, aí começa a haver um cruzamento
e um aprofundamento do conhecimento, ou do autoconhecimento da fotografia brasileira. Essas imagens foram mostradas pela Roseli, que está presente aqui, na Galeria Fotótica, que era uma galeria que exibia apenas fotografia, né, que teve uma atuação bastante intensa nos anos 80 e 90, né, Roseli? Basicamente 80 e 90. Final de 70, porque eu não era nascido, exatamente, então não tá não posso levar. Mas era uma galeria que eu acompanhava, né, porque tinha grandes exposições e eu fiquei muito feliz quando eu fiz a primeira exposição lá. Demorou para acontecer. Essa exposição da parede da fotografia era para ter acontecido lá e não aconteceu porque estava em reforma. Então essa exposição que chamava Margem do Olhar, que tem essas imagens aqui, ela foi exibida na Galeria Fotótica e depois na Galeria de Fotografia da Casa de Cultura Laura Alvim, lá no Rio de Janeiro. E uma coisa importante também de se dizer é que essas imagens em preto e branco foram feitas na mesma faixa territorial onde foram feitas aquelas outras que eu exibi ainda há pouco, ou seja, naquele mesmo velho caminho que chama Estrada Nova, que é o caminho que vai para a universidade, entendeu? É como se eu atravessasse a ponte Eusébio Matoso durante 8 anos e meio e ao longo desses 8 anos e meio, ou 12, ou 10, ou 15 anos, eu fosse mudando a minha fotografia, mas eu sempre estou ali no mesmo território. Eu nunca fui um fotógrafo muito viajante no sentido de, como tem tantos fotógrafos, Henri Cartier-Bresson na Rússia, na China, né? Eu nunca fui um fotógrafo, eu fotografo nas minhas viagens, mas em geral eu não uso no meu trabalho. O meu trabalho, geralmente, a geografia mesmo, o território palpável, ele é bem restrito. Por exemplo, sobre essa foto aqui, uma foto como essa, num cassino clandestino, no fundo de uma periferia, eu nunca fui molestado em nenhuma situação dessa. Nunca. Ninguém se deu um empurrão, um puxão, nada. É uma das coisas que eu queria falar aqui, que eu considero como um dos fatores que contribuem para que a fotografia na minha cidade ou na minha terra seja uma fotografia brilhante, além do brilho, obviamente, das pessoas que atuam lá. A gente tem um deles que está presente aqui, o Mariano, que está aqui na frente. Além do brilho dessas pessoas, de certa forma, é a cumplicidade de quem está do outro lado da câmera para perceber a fotografia como um ato valorizador e, de certa maneira, contribuir para que ela tenha uma fluência sem nenhum tipo de barreira. Ou seja, pelo menos até bem recentemente, o Paulo teve um dia desses lá em Belém, visitando a cidade, e eu adverti a ele de que, infelizmente, a cidade mudou, e mudou muito. Então, essa cumplicidade, essa fluência, ela infelizmente não existe mais. Ela é restrita a alguns nichos onde você ainda tem, digamos, essa tranquilidade para trocar olhares, para poder ser acolhido. O fotógrafo, em geral, ele era acolhido. Entendeu? Então, hoje isso não existe mais. Recentemente, para desenvolver esse trabalho que vai encerrar essa exposição, eu fui até impedido de entrar em determinados lugares, que era uma coisa impensável antes, né? Você ser barrado. O fotógrafo ele tinha quase que um laissez-passer na própria câmera. Você chegava com a câmera, você entrando, tomava café, sentava com a pessoa, era bem recebido. E isso, obviamente, tem uma participação na realização do trabalho. Uma coisa é você ter calma, acolhimento para desenvolver o trabalho. Outra coisa é você se sentir em perigo o tempo todo. E é uma coisa que eu tenho falado muito, assim, o Mariano já me ouviu falar sobre isso. É muito esquisito, para dizer o mínimo, eu trabalhar num lugar onde eu realizei tudo isso
como se eu fosse um correspondente de guerra, daqueles que usa capacete e colete à prova de bala. E, na verdade, para realizar o trabalho que foi doado ao MAC, essas 11 fotos, os 3 seguranças que foram comigo, os 3 estavam de colete à prova de bala. Só quem não estava era eu. Porque eu só percebi isso depois. Então, por exemplo, essa imagem feita na Ilha do Marajó revela um pouco desse território de serenidade, de calma, de placidez, que ainda existem, ainda bem que existe em muitos lugares. E é para onde eu tenho me refugiado, e isso vai aparecer lá na frente em algumas imagens. Mas eu confesso que eu sofri muito com essa realidade agressiva, violenta, que, no meu entender, ela está dando uma feição, de certa forma, de censora ao exercício da expressão do artista. Porque no momento que eu sou impedido de entrar e de realizar o meu trabalho em determinados locais, eu estou sendo censurado, eu estou sendo impedido de dar a minha interpretação para aquela realidade. E isso é uma censura que ninguém está falando, mas que existe. Eu me lembro que, conversando com o Diógenes Moura, quando ele me visitou em Belém, eu relatei isso para ele, ele falou... E aí eu falei, como é que eu... Nessa época o Mário Cravo ainda era vivo, e ele me falou, o Máriozinho está vivendo a mesma coisa na Bahia. E quem conhece o trabalho do Máriozinho, quem conhece as fotos dele, se espantaria de ouvir o Diógenes falando isso, porque as fotos do Mário, elas são epidérmicas. O universo que ele mergulhava na Bahia era o universo de quem entrava nos terreiros, porque ele era, segundo eu sei, um integrante dos cultos. E quando o Diógenes disse, não, Luiz, não é mais assim. O Máriozinho já não salta mais, ele foi roubado, roubaram o equipamento dele. Então, quer dizer, é uma mudança que parece assim, mais uma violência, como tantas que a gente vê, né, das pessoas que jogam os filhos pela janela. Parece bobagem, mas não é. Porque ela está mudando o que está aparecendo. Aquilo que é possível ser feito pelo fotógrafo está sendo cerceado pela violência. Por exemplo, hoje, para eu fazer uma foto como essa, que envolve eu entrar no quarto de uma criança, é uma coisa que vai ter que fazer um requerimento. E aí onde vai ficar a espontaneidade da cena? Você vai ter que... Porque uma vez eu quase fui linchado no meio da rua, porque eu vi uma cena, obviamente não como essa, mas eram 2 meninas brincando na rua, e eu achei tão... legal, assim, não vou saltar para fazer, porque eu achava uma coisa assim meio já em extinção, meninas brincando de boneca no meio da rua. E aí eu saltei do carro assim meio avoado e aí quando eu vi tinha um promotor de justiça gritando comigo no meio da rua, porque eu não podia estar fotografando as crianças, porque eu tinha que ter autorização da mãe, do pai, entendeu? Eu tentando, o que eu ia fazer com aquelas fotos, se aquilo era tráfico de droga, que aquilo era tráfico de criança, o que eu era, que eu ia prostituir as crianças, quer dizer... Aí você tem que, aí começa a juntar gente, entendeu? Aí o cara já ouviu só um pedaço da conversa. E quem me salvou foi um cartão de visita e uma pessoa dessa comunidade que tinha ido numa exposição minha no Arte Pará. E que me identificou e falou, não, ele é fotógrafo, eu já vi o trabalho dele, não é nada disso. E aí serenou. Entendeu? Quer dizer, já é novamente, um cerceamento, entendeu? Porque eu entendo que a fotografia, pelo menos a que eu faço, que não é produzida, que não é pré-concebida, no sentido da realização, ela precisa de uma espontaneidade que precisa, como eu disse, de haver a cumplicidade de quem está do outro lado, e a confiança. E essa confiança, ela tem sido muito quebrada também por essa série de notícias que saem. Hoje em dia as pessoas, elas te inquirem sobre o que você está fazendo, o que você vai fazer com a foto, para que é aquilo. E aí, eu não consigo imaginar um fotógrafo andar com 2 seguranças e um advogado, um estagiário de direito com um bloco de autorização. E quem é que vai assinar aquela autorização no meio da rua?
Não tem como. Essa foto tu estavas lá. Foi na semana de fotografia de Belém, quando a gente descia a ladeira. Hoje você não desce aí, de jeito nenhum. E você pensa que isso assim, digamos assim, é como se fosse aqui na periferia de São Paulo? Não, isso é no centro da cidade, isso é do lado de onde a cidade foi fundada. Aí perto eu fui assaltado, a penúltima vez que eu fui assaltado foi perto desse lugar aí. Então o que é que eu tenho feito? Eu tenho ido para o interior. Eu tenho ido para as cidades ribeirinhas, para a Ilha do Marajó, tenho ido para Bragança, entendeu? Onde a gente ainda em determinadas circunstâncias consegue o que eu tinha, ou de certa maneira essa cumplicidade, essa tranquilidade para exercer a fotografia. Essas imagens todas são dessa anos 80, 90. Isso é na Ilha do Marajó. E aí daqui a gente já vai para o momento em que, novamente com essa inquietação de procurar novas formas, né, novos alfabetos para montar, né, o meu joguinho de fotografia, eu descobri digamos assim, esse erro, que era, nessa época, fotografar em filme daylight e exposto nas luzes de mercúrio, dava essa distorção de verde, e que eu demorei uns 6 meses para aceitar essa fotografia como algo que realmente pudesse ser exibido, referendado como um trabalho meu, porque ela tinha tudo. Se você comparar essa foto com as que a gente viu agora, nessa sequência de preto e branco, as em preto e branco têm o foco perfeito, as nuances de tom todas calibradas naquele zone system que vai de zonas de cinza. Essa aí me incomodou por quê? Porque esse verde é um erro, ela está tremida, ela tem desfoque, ela tem uma série de erros, que é o que fazem dela uma fotografia que acabou abrindo um caminho para o restante desse trabalho. Mas ela demorou uns bons meses na gaveta até... Agora, eu tenho uma coisa, eu não jogo fora. Eu guardo tudo. É isso que me possibilita, através de olhar e reolhar e ver, e enxergar e encontrar caminhos, porque eu entendi depois de um certo momento que o olho que fotografa, ele é tão intuitivo, ele é tão livre, que às vezes a cabeça que vai editar, que vai eleger, ela já tem uma série de preconceitos e de condicionantes que acabam, de certa forma, tirando um pouco, ou dificultando aquela fluência que existiu no momento da fotografia. Essa sequência toda é feita, então, a partir dessa descoberta das fontes de temperatura de cor, né? Digamos assim, de explorar as diferentes temperaturas de cor diante do filme Daylight. Essa série foi uma parte dela, uma grande parte dela foi premiada em 1991, e eu lembro assim que eu fiquei muito surpreso porque foi premiado nos Estados Unidos, e eu na minha cabeça eu achava que o que eu fazia era era restrito, que o que eu estava fazendo talvez não fosse entendido por um curador, um crítico que não tivesse nenhum contato com a minha realidade. E eu fiquei muito feliz quando eu percebi aquela foto, essa foto aqui, no dia da entrega do prêmio e na exposição que teve em Boston, eu me aproximei de uma pessoa que estava diante da foto, que depois eu fui saber que ele era o catedrático da Universidade de Boston de fotografia, e ele não sabia que eu era o autor, porque ele tinha chegado depois, e aí ele comentou comigo que ele podia sentir o cheiro da água na foto.
E aí nessa frase eu entendi que o meu trabalho era universal. Até então eu não tinha essa compreensão. Eu falei, não, eu consegui tocar. Aí ele falou, não, eu cresci nas bordas, nas margens do Mississippi. Aí eu falei, eu nas bordas do Guamá, entendeu? Que é esse rio que está aqui. Não, mas a fotografia tem, tem essa possibilidade, né, de não precisar de criar essas pontes com... Novamente, a mesma faixa de rio, a mesma faixa de território que eu estava falando ainda há pouco. Essa imagem ela nunca tinha sido mostrada, embora ela tenha sido feita em 84. A primeira vez que ela vai ser mostrada, que ela está sendo mostrada é aqui. E ela vai ser exibida numa coletiva que o Éder está preparando em Tóquio, agora em outubro. Chama, acho que, Mitologias, Fotografia Contemporânea Brasileira, acho que é isso. Como vocês estão percebendo, essas imagens, elas precisam dessa cumplicidade de um tempo. Isso foi feito em tripé, entendeu? Com paz e segurança, mas não segurança armada na minha costa. A segurança que existia no lugar, a serenidade, a tranquilidade. Tem fotos aqui que eu fui 5, 6 vezes ao lugar para fazer, até conseguir que as coisas acontecessem. Porque não é que eu tenha nada contra quem monta, entendeu? Quem produz, mas eu acho que se eu quisesse fazer isso, eu ia fazer cinema. Né? Produzir a cena, fazer um casting e tal. Não tem nada mais. Não era a minha, entendeu? Eu absolutamente não tenho nada contra, só que não era o meu viés. Eu preferia deixar as coisas acontecerem. Essa está mal feita aqui, está mal reproduzida. Então, quer dizer, essa imagem, por exemplo, ela não tem foco, ela está tremida, ela está verde, quer dizer, ela é até mais radical do que a primeira lá do início do percurso. Mas ela está no mesmo viés. Porque o que acontecia, no momento que eu descobria um caminho, eu ia até esgotar, né, experimentando, gastando filme, gastando tempo, indo, vindo, voltando, fotografando. Então aquela não é à toa que ela é a última, porque ela realmente é a mais... Isso continua mais ou menos no momento assim, já que eu faço uma série de retratos que eu ainda não acabei de fazer. E é curioso, quando eu mostrei essa foto que está aí na tela, num seminário que tinha um artista britânico, eu precisei ser muito convincente para ele entender que essas duas imagens e outras que vão aparecer dessa sequência dos 6x6 não tinham sido feitas de forma produzida, com casting, com cenografia, com deslocamento de luz. Tanto que depois eu passei a brincar, assim, algumas fotos que eu faço assim, essa aqui eu precisei do caminhão gerador. Foram 200 pessoas que eu selecionei até encontrar essa pessoa para fotografar, entendeu? Mas não é assim comigo não é assim que funciona. Eita, essa aqui acabou. Ó, por exemplo, essa foto eu mostrei um dia desse na minha página que eu tenho lá no Facebook, e aí uma pessoa fez um comentário que eu não repliquei porque eu achei que aí não era bem. Mas ele falou assim, coitadinho, ele deveria estar estudando, deveria estar na escola. Entendeu? Quer dizer, aí foi uma leitura...
é a leitura dele, mas eu não vejo assim. Eu acho que... Eu lembro de um documentário que eu vi da dona Zilda Arnes, em que ela fala da trajetória dela e que ela sempre ajudou a família dela, alemã lá, de ascendência alemã, no trabalho. Porque aquilo nunca foi uma coisa de você valorizar o trabalho. É óbvio que você não está falando da criança deixar de estudar, da criança deixar de... né, da criança... Mas o trabalho, da maneira como passou a haver também já um exagero, no sentido de uma coisa que, como se fosse uma coisa negativa, o trabalho. Aí eu não quis responder, porque dizer, eu prefiro ele vendendo amendoim de tarde, depois que ele voltou da escola, ele vai jogar bola, ele leva e vende amendoim, porque eu gostava de vender meus gibis, que eu vendia na porta de casa. E aí, é trabalho infantil? Eu fazia as fotos para o relatório do meu pai. Eu tinha 11 anos. Isso para mim é uma ótima lembrança que eu tenho. Então é uma coisa, outra coisa. Eu sei, obviamente, eu não estou falando das pessoas que exploram as crianças, mas não era o caso desse menino, para falar a verdade, porque eu conheço a história dele. Mas eu não quis entrar nessa discussão. Mas o que tem hoje em Belém é que, infelizmente, você já não vê mais o menino vendendo amendoim. Você vê ele vendendo crack. Infelizmente, essa é a realidade hoje. Hoje em Belém morre de 6 a 10 jovens, todo santo dia. De 6 a 10 jovens morrem. E a sociedade, de maneira geral, acha que é normal porque é acerto de contas. No jornal sai assim, foi acerto de contas. Como se isso fosse... Está tudo bem, foi acerto de contas. Entendeu? E a coisa vai nesse rumo. Mas vamos seguindo. Aqui. Por exemplo, essa garota trabalha na venda do pai dela lá, toma conta da venda do pai dela na beira da estrada. Isso aqui é uma venda em Algodoal, que é uma comunidade que fica numa ilha e que, de certa maneira, aqui está todo Na época eu não tinha a noção de que eu estava fazendo isso, de que eu estava documentando. Eu estava fazendo fotografia, estava me dando o prazer de fotografar. Mas quando o tempo se afasta, você começa a perceber que aqui, se você for fazer, tem camadas de informação que na época eu passei batido. Se você vê hoje, as pessoas estavam indo na mercearia para ver televisão, porque só tinha energia elétrica na mercearia. Aliás, continua só sendo assim mesmo. Essa também está na exposição que vai para Tóquio. Aqui já tem algumas imagens desse trabalho mais recente em cor, onde eu realmente me afastei radical de Belém por conta da violência e fui realmente para o interior e de preferência para fotografar de noite, num vazio, que ele é metafórico, ele faz parte de um vazio que nessa época estava me assombrando, né? Um vazio de perda de chão, né? De perda de possibilidade de vida, porque imagina, se tirar essa possibilidade de troca que a fotografia me deu, porque eu era uma pessoa estupidamente tímida. A fotografia acabou sendo para mim uma máscara, um escudo, entendeu? Uma forma de me colocar. Então, quando eu começo a perceber que a violência vai me deixando acuado, eu acabo
fugindo para a noite do interior. Essa é uma foto que eu tentei fazer essa foto por quase 10 anos. Esse navio mesmo, ele aparece bem aqui. Isso é em 2001, aquela onde eu acho que eu consegui resolver a foto é 2007. Aqui. Foi capa foi esse que é o Órfãos do Eldorado? Não, esse é Cidade Iluminada, né, do Milton Atum, a capa do livro dele. Isso é o desembarque do Açaí no Ver o Peso. Isso é na Casa Madrid, em Bragança. Isso é uma máquina de alguma coisa, eu não sei do que, por isso que eu acho ela legal. Eu não sei do que, eu não consegui até hoje saber do que ela é, mas era uma máquina de alguma coisa. Eu tenho a impressão aqui, olha assim, essa aqui. Olha essa máquina aqui. Parece que o Jaspion vai sair de lá de dentro, sabe? É a infância do Woody, né? Do meu filho. Essa foto, de certa forma, ela representa, essa é a última foto em cores que eu fiz na Estrada Nova, nesse lugar onde eu fiz tantas coisas, onde eu vivi tanta coisa que eu acho que faz parte da minha vida e que hoje eu não piso mais. Essa foto, se você for observar ela é quase assim como se você pegasse o cavalo da carroça e além daqueles dois do lado, você colocasse mais um na frente. Só tem uma nesga de vida que está além dessas casas, que é essa nesguinha de céu. E o cachorro está conformado, né? O que ele vai fazer? Está ali no cantinho dele. Mas existe o vazio que tem nas outras também. Essa já é digital. Essa é digital. Assim, feita sem tripé, clica e sai correndo. Não, é literalmente hit and run. Faz a foto e sai correndo. Não, essa foto é a única que prestou. As outras todas estão tremidas. Tremidas de medo. Entendeu? É meio cagaço mesmo, literalmente. Não, veja bem, tem um fotógrafo lá em Belém que chama Ari Souza. Ele é assim um exímio fotojornalista. Eu já vi aquele cara entrar em incêndio, sair ileso do outro lado, sabe? Fazer fotos geniais. No dia que me disseram que ele foi assaltado, que roubaram o equipamento dele, eu disse, danou-se. Entendeu? Porque antes existia assim, o fotojornalista, quando entrava com o carro do jornal, puta, esse então era o laissez-passer daquele grandão. O cara entrava onde ele queria. Quando assaltaram o Ari Souza, eu falei, imagina eu com essa cara de leso que eu vou chegar lá, o cara vai... Não, a última minha eu me atraquei com um ladrão no meio da Praça da República, do lado do Hilton, entendeu? Eu não morri porque ele não estava armado. Ó, tá aí, esse aí, de novo, esses noturnos que fazem parte desse vazio. Essa também. Essa foto também nunca foi mostrada, ela também tem esse mesmo vazio que eu estou falando. E, curiosamente, feita num lugar onde eu já vivi a minha infância, a infância do meu filho, que é a Ilha de Mosqueiro, que assim, era o meu território de brincar. E essa é a única foto recente que eu tenho de lá. Bom, encerrado isso aqui, eu acabo descobrindo mais um viés, uma possibilidade de construção. Quando eu comprei a minha primeira câmera digital e comecei a fotografar em cor com ela e percebi que se fosse aquilo não ia dar certo, porque a fotografia digital dessas primeiras câmeras, ela era tão perfeita, tão feita para ser bonitinha, que eu não ia conseguir nenhuma possibilidade de subversão ali. E aí, afundando em cima do menu, eu encontrei
uma possibilidade que era justamente isso aqui, que ela tinha um mecanismo de visão noturna, né, ou de fotografar de noite, que ele foi criado para seduzir os amadores com aquela perspectiva de você vai conseguir fotografar o aniversário do seu filho no escuro. Não, era isso, a propaganda era mais ou menos isso. Pô, não precisa, agora você fotografa com luz nenhuma. Imagina, é um prazer, né? Porque quando apagava a hora de apagar a velhinha, danou-se. Né? Fica tudo no escuro, então essas câmeras vinham com isso, meio que para seduzir a pessoa. Não, agora eu vou usar isso aqui, que com isso eu vou fotografar, né? E aí eu já gostei da sujeira, que vocês observaram, ela tem, parece um grão de filme puxado. E aí eu comecei a fotografar com essa câmera de noite. Essa é uma das fotos que eu gosto de noite, ela nunca foi vendida nem exposta, não está em coleção nenhuma, mas eu gosto muito dela. Foi feita num circo. Depois eu fiz essa no Marajó, também de noite. E aí eu falei, bom, mas e o que será que vai acontecer se eu fotografar de dia? Vê bem, o negócio foi feito para fotografar no escuro total. Mas aí o maluco aqui, não, quero fotografar de dia. E aí, como é que eu faço? As primeiras tentativas, um horror, porque, puta, é que nem você pegar uma pessoa de pupila dilatada e botar de cara para o sol. Aí eu comecei a trabalhar, a pesquisar, e comecei, enfim, depois de uns meses eu consegui fazer essa, que seria assim, a primeira foto de dia, que é no Marajó também. Com esse recurso, tem grão, tem uma... Você começa a perceber a subversão nas cores, na tonalidade das cores, da vegetação. E aí, finalmente, quando eu fiz essa, eu falei, bom, é isso que eu quero. Era isso que eu queria. Essa foto é de 2006. E ela, assim, ela abriu, assim como aquela da Babá abriu o caminho para a subversão da cor, essa aqui me deu o que eu precisava para desenvolver o trabalho do Night Vision, que acabou ficando com o nome de Night Vision, embora a maioria, né, 100% do trabalho acabou sendo feito de dia. Mas com uma técnica que era o Night Shot, acabou. Eu queria fazer mais um detalhezinho aqui, que essa faculdade que a câmera tinha, ela não tem mais. Porque o governo americano achou que podia ser perigoso distribuir câmeras com visão noturna para quem quisesse comprar. Então, hoje em dia, você só compra ou no eBay, de alguém que pôde comprar, ou você compra com uma licença do FBI, porque ela é usada nesses tipo CSI, sabe? Esses tipo para medicina legal. Eu estou louco para comprar uma dessa mesmo da medicina legal, que é aquela que pega assim o calor da pessoa que estava. Né? Mas aí eu perdi um leilão de uma dessa, que eu queria ver o que vai dar. Aí eu iniciei esse trabalho em 2006. Isso é no Círio de Nazaré, que é uma procissão que acontece em outubro. Isso aqui é no Mosqueiro, em 2006. Isso aqui é na região do Rio Tapajós. E acabou que com esse trabalho eu comecei a perceber que eu estava, de certa forma, exorcizando, que é uma coisa que tem no meu trabalho. Eu demorei também a entender que no meu trabalho, né, no final, eu estou falando mesmo de tudo do que eu gosto, do que eu vivi, do que eu passei, principalmente da minha infância. Né, as brincadeiras, os lugares, acaba sendo... por isso que muita gente fala assim, mas você não é um caboclo, você não é moreno. Eu me lembro da Solange Farcas, quando me recebeu a primeira vez no gabinete dela, lá para publicar na revista da galeria. Quando eu entrei com o meu portfólio, ela falou assim, mas você nem parece índio. Aí eu falei, pois é, mas e aí? Eu tinha que parecer índio para fotografar o que eu faço? Né? A minha legitimidade é pelo afeto, não é pela etnia. Essa foto, para mim, ela tem uma peculiaridade que é de revelar de como o homem da Amazônia, o homem
que nasceu lá, que vive, que aprendeu a conviver, como ele vive em harmonia com o seu lugar. O que ele precisa, ele tem ali. Ele tem o barco para ir e voltar, para levar a produção dele, ele tem a casa, que se vocês perceberem, não sei se tem alguém de arquitetura aqui, mas se vocês perceberem, ela tem os materiais que são, na minha opinião, os materiais certos para onde ele está. Ele tem a elevação para trabalhar com a diferença de maré. Ele está cercado de açaí, essas palmeiras grandes todas são açaí, isso aqui é açaí, bem aqui. Então daqui ele tira açaí todo dia, e ele vende, ou ele toma, ele tem o peixe, enfim. Porque as pessoas às vezes têm uma compreensão de que esse homem precisa ser tutelado, sabe? De que ele precisa ser ensinado, porque ele está depredando, ele está acabando com a camada de ozônio, ele está queimando. E, na verdade, isso não procede. Essa figura, para mim, ele é assim, digamos assim, a representação de uma coisa que me apavorava na infância, que é o Curupira, né? O papai adorava contar a história de Matinta Pereira, Curupira. E quando eu vi esse homem, quando eu vi essa foto, eu falei, porra, é o Curupira. Entendeu? E eu gosto desse nervoso, desse tremido que ela tem. Que é outra foto, tremida, fora de foco, entendeu? Entre aspas, ela está toda errada, tecnicamente, né? Não existe mais isso, claro. Essa imagem foi feita em Anavilhanas, e esse lugar, para mim, ele teve assim, uma representação muito grande, independente da foto, porque eu não costumo falar muito disso, assim, eu tenho poucas experiências, assim. Tem fotógrafo que adora assim, contar muito a história da foto, né? Mas essa foto me permitiu assim, ter um encontro que eu nunca tinha vivenciado, com um lugar que tinha, ou que teve para mim, representou assim, uma magia que eu nunca tinha encontrado em nenhum outro lugar. Tanto que estava eu e o rapaz que foi comigo, e o que eu senti lá, eu falei para ele, cara, se eu tivesse que escolher um lugar para morrer e sumir, eu queria sumir aqui. Eu queria afundar aqui e desaparecer. Porque assim, o apelo isso aqui é o Rio Negro, né? Ele tem uma negritude assim que ela tem assim quase com um magnetismo que pelo menos a mim, né, que puxou assim, como se eu, de uma tranquilidade, de uma bruma e de uma placidez que eu nunca tinha vivenciado. Que as pessoas falam muito, né, que do pó é feito, né, ao pó retornarás. Na minha concepção, seria mais ou menos assim, como se eu tivesse sido feito de líquido e quisesse retornar para o líquido. Essa é uma das fotos que eu gosto dessa série do Night Visions, porque eu acho que ela explora bem as possibilidades da técnica, né? Essa em termos de temor, ela é semelhante àquela do Curupira. Essa flerta com todo o trabalho que tem dos parques de diversão em cor, né? Que isso é uma coisa que a gente está com uma dificuldade muito grande para refazer o meu site. Porque o site acaba implicando em você ter que compartimentar as coisas. E ontem mesmo eu tive uma reunião com a moça, eu falei, mas como é que você quer dividir? Eu não vou dividir como? Vou colocar retrato e o quê? O que eu coloco? O que é isso aqui? Entendeu? No meu trabalho sempre eu tive essa dificuldade de como rotular ele. Eu me lembro muito bem quando eu começava a divulgar as exposições, que eu chegava nas redações para dizer, eu tenho esse trabalho, mas o que você faz? É fotojornalismo? É documentário? Numa época, principalmente, em que a fotografia não tinha o prestígio, óbvio, que ela tem hoje. Essa é uma outra imagem que eu demorei muitos anos perseguindo, essa cena que eu tinha na minha cabeça da lavadeira. E eu fiz muitas e muitas fotos até que eu consegui um dia encontrar essa mulher nessa circunstância. E eu acho que era o dia. Aqui algumas exceções, né, do ponto de vista de território geográfico.
Aqui para mim também tem uma página. É engraçado que isso aí na verdade é um sol intenso, mas que parece na verdade um sol gelado. E por fim essa aqui, que é a última foto que eu fiz da série. Dessa série de Night Visions. Agora depois a gente tem as 11 fotos que eu fui fazer para o projeto da Funarte, que eu fui premiado e o prêmio eram recursos para realizar um projeto, Marco Antônio Vilaça de 2009, e que eu resolvi me desafiar, retornar na Estrada Nova. O que eu não sabia é que ela estava realmente... Eu tinha feito aquela foto da Estrada Nova e Cão, e tinha sentido já esse clima já de tenso, mas eu não sabia que estava tanto. E eu percebi esse tanto nesse dia que eu fiz essa sequência, que é essa que está aqui no museu, onde até um barco que transporta açaí tinha um clima estranho, aí depois o segurança falou, não, é porque embaixo do açaí tem outra coisa. Entendeu? E eu estava lá pisando no açaí achando que, imagina, a minha vida inteira eu fiz isso. Né? Eu era o único incauto na história, né? O segurança apavorado, eu achando todo mundo tenso, não estava entendendo por quê. Essa sequência foi feita, é a última vez que eu estive lá para fazer esse trabalho. Esse é o tal barco que eu entrei, que eles estavam pegando isso aqui ali dentro de um barco. Essa sequência, ela tem que ser realmente entendida como uma sequência. Como se fosse quase um motor drive, como se fosse um motor drive em fuga. Sabe? Fotógrafo em fuga. Eu vejo assim. Eu já tenho uma distância, eu estive lá em 2009, quer dizer, eu já olhei essas fotos muitas vezes. De preferência, fugir por esse caminho aqui. Mas tem que passar por esse cara que está tomando conta ali em cima. Enfim, nessas imagens eu não consigo sentir mais a quietude que existe nas outras, dos anos 80 até os anos 90. Essa brecha aqui, ela dá para aquele lugar onde foi feita a janela do Rio Guamá, que é capa do catálogo do Retratos Amazônicos do MAN. Fechado. Pude fotografar pelo buraco. Aqui é uma pelada de sábado à tarde. E aí acabou essa sequência que está aqui. Obrigado. Ei, Rosê, de onde tu vais? Ainda não. Alguma pergunta? Aproveitar. Boa noite, obrigado. Bom, eu já conhecia vários trabalhos seus, mas hoje que eu tive uma noção extensiva, maior aí do seu trabalho, foi muito legal. Eu
uma das perguntas que eu ia fazer, você já acabou respondendo, que houve já esse momento na primeira metade dessa primeira década, né, do 2000 e pouco, tal, que você assumiu o digital, mas eu ia perguntar exatamente porque tem umas coisas das cores, das luzes, das temperaturas de cor, do white balance, que é muito atual, né, muito recente, assim, que a gente vê nas fotos hoje em dia, enfim, até por conta do Photoshop, Camera Raw, também acabam ficando mais presentes essas cores, mas é muito legal ter visto os trabalhos já nos anos 90, assim, com todo filme negativo, aparecer isso, né? Mas em relação à parte dos Night Visions, que é feito com digital mesmo, que também existe o filme preto, efeitos FX, né? O de Color infravermelhos. Então, que eu acho muito interessante, porque parece uma coisa mais de infravermelho mesmo, de Mas calor, é infravermelho. E que eu acho que parece, enfim, bem interessante. Mas, enfim, eu acho que no geral, na minha pergunta, eu acho que passa por uma leitura que, tanto num sentido dessa coletânea de coisas que você vai pegando ao longo dos passeios, né? Mas eu não sei se tem também queria que você falasse talvez alguma coisa sobre essa presença das pessoas do dia a dia, dessa empatia, que eu acho que você já comentou um pouquinho, mas podia falar um pouquinho mais talvez sobre essa relação que você vai estabelecendo nos lugares das pessoas, na presença na sua foto, que eu acho que aparece bastante. Você falou que não aparece muito, mas acho que elas são bem presentes ali. Elas não apareciam na descoberta da cor, naquela parte mais geométrica, que eu chamei de visualidade popular. E depois, na hora em que eu, de certa forma, me exilei dessa violência, indo para o interior, fotografando à noite. Né? Mas, na verdade, eu sinto falta de ter essas pessoas na cena, de ter a cumplicidade delas e essa, de certa forma, reciprocidade. Porque muitas dessas pessoas que eu fotografei, eu acabei me tornando próximo, vendo crescer, acompanhando, entendeu? E isso, obviamente, não é isso que faz a foto valer mais ou menos para mim, mas do ponto de vista do ser humano, importa muito. Né, da pessoa que vai lá. Isso é uma coisa que eu aprendi caminhando, a ouvir. Tem muitas imagens que não se transformaram em fotos, viraram histórias que eu vi, que eu testemunhei, que eu compartilhei, que pessoas me contaram. Por exemplo, tem uma história de um garoto na Ilha do Marajó, que eu voltei para devolver a foto dele, que era uma foto dele brincando com umas bolinhas de barro que ele fazia como se fosse a fazenda dele, fazia cerquinha e tal. É uma foto tola, não tem nada de especial. Mas eu quis devolver para ele, fiz a foto e na outra viagem eu levei para entregar. Quando eu comecei a fazer esse negócio de devolver as fotos, eu percebi que as fotos que eu fazia, eles não gostavam. Eles não gostavam. E isso foi uma decepção, no primeiro momento, muito estranha para mim. Porque eu fazia aquelas cópias e levava assim com o maior carinho. Aí eles olhavam assim, tá. Mas é que eu estou de peito nu. Eu queria estar com a minha roupa de domingo, eu queria, entendeu? A visão de como eles queriam ser representados não necessariamente é como eu estava representando. E eu percebi isso rápido, assim, porra, não tem nada a ver, eles não querem essas fotos. Essas fotos são bacanas da maneira como eu vejo, como eu quero, mas para eles, nada a ver. Mas assim, isso não tinha acontecido, eu levei a foto para a família dele, que eles moram num lugar belíssimo, assim. E aí quando eu cheguei lá, eu perguntei, eu queria entregar a foto do... você quer falar com o Bigode? Tá, ele não está aqui, ele saiu. Aí tá, eu fiquei esperando, Bigode, eu falei, mas acho que não é a mesma pessoa. Não, é o Bigode. Eu falei, não, mas eu não quero falar com o Bigode, eu quero entregar a foto para o filho dele. Não, mas ele não tem filho. Mas como? Não, ele é uma criança, mas como uma criança tem esse apelido de Bigode? Né? Porque eu achava que era o pai. Nunca pensei que era o filho.
Aí ela foi me explicar, que é justamente essa história que eu vou contar agora. Ela me falou, então me explica, por que você chama ele de bigode? E aí ela falou, não, é porque é o seguinte, eles não têm luz elétrica lá onde eles vivem. Então de noite a gente liga o candeeiro, que é aquela lamparina, né? E a lamparina ficava a noite inteira soltando aquela fuligem. E esse menino, ele suava aqui no buço. E quando ele acordava, a fuligem tinha se depositado e tinha grudado aqui, formando um bigode. Entendeu? Essa é a história do bigode. Você não vai dar uma foto nunca, né? Mas para mim, eu nunca vou esquecer esse relato, entendeu? Então, só para te responder, o quanto que é importante sim para mim e o quanto que isso tem me feito falta. Né? E em alguns momentos eu consigo, por exemplo, aquela lavadeira, para mim eu fiquei assim, o meu filho até pensou que eu estava assim, pá, você também parou o carro, pai. Eu saí correndo atrás da mulher, entendeu? Porque para mim era assim, como se fosse uma aparição, né? Como se fosse uma pessoa descendo do céu. Opa, pai. Ainda tem pergunta para me fazer, Rodrigo? Você tinha falado que isso é uma característica muito forte sua, de você nunca ter fotografado ou nunca mostrar fotos que não foram feitas na sua zona de afeto, de vivência, que é Belém ou Amazônia de uma maneira geral. Né? E a gente nota que essa mudança radical, eu acho que é a mudança mais radical da sua trajetória, que é por conta de uma mudança social, né, da região de Belém e as vizinhanças, você está desenhando esse território de uma maneira mais ficcional do que documental. Né? O Night Vision, por exemplo, ele é uma abstração total da paisagem. Nessa medida você se afasta do centro urbano de Belém ou da periferia e vai para dentro da Amazônia, onde você de alguma maneira recupera um pouco uma relação, mas é uma coisa ficcional. Deixa de ser totalmente documental, não tem cor, né? Tem recursos que tornam essa paisagem um sonho, uma projeção. Uma projeção. E aí você inclui, curiosamente, duas fotos que não são da região, mas que ficam num pacote da ficção, que é o Rio de Janeiro e a França, Paris, que entram numa paisagem projetada. Como é que você vê isso? Você agora já não pode afirmar mais que não mostra fotos que não são da sua região. Essa região se estende nessa abstração ou você nega de alguma forma? Não, especialmente essas cidades, tá? Elas fazem parte desse universo de afeto. Né? Porque... curiosamente não, mas assim, é uma característica de Belém a presença na nossa formação, na nossa referência da França e do Rio de Janeiro. Né? Na nossa adolescência, na nossa infância, as famílias que tinham mais recursos passavam as férias no Rio de Janeiro e as antecessoras passavam na França. Aquela conversa que se dizia que algumas famílias tradicionais de Belém mandavam lavar roupa em Paris não é brincadeira, é verdade. Então, na minha infância, as perfumarias e as docerias, as confeitarias, elas tinham uma feição absolutamente parisiense. Né? Então, não é à toa que não é Nova York, não é Roma, né? Cidades que eu gosto, mas que não tem esse apelo ao afeto. Tá? Já a imagem de Santa Mônica já uma imagem da maneira como eu me surpreendi, já é o inverso, com uma praia para carros. É uma coisa assim, quando eu vi aquilo ali, eu falei, isso é uma coisa surreal. Já era surreal vendo, se você botar vai ficar uma coisa mais... Já foge um pouco disso. Quer dizer, eu realmente tenho usado essa técnica no sentido de uma construção ficcional mesmo. Né? Tu reforçaste isso agora, é uma coisa que eu não tinha me dado tanto conta disso. Né? Tu tinhas me falado alguma coisa sobre essa questão da subversão, mas essa questão da construção ficcional, de certa forma, é recente no meu trabalho.
Eu não consigo enxergar isso em outras, eu não sei se eu estou errado também. Né? Porque nem sempre como a gente... Vocês, aqui eu tenho o privilégio de ter duas pessoas, né? A Roseli conhece o meu trabalho desde 1981 e o Tadeu um pouquinho mais na frente. Então, quer dizer, são pessoas que, quer dizer, na minha trajetória, me ajudaram a entender o que eu faço, né? O que eu fazia, o que eu venho fazendo. Que é importante, quer dizer, são coisas que não mudam o que você fez, nem o que você certamente virá a fazer, mas te ajudam a te entender. Só uma. Ah, tá bom. Você, eu lembro que me chamou muito, aliás, uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu trabalho foi justamente aquelas fotos em que você subvertia, vamos dizer, a tão propalada paisagem da Amazônia, subvertendo as cores, ou seja, subvertendo o aparelho, muito Flusser, né? Elô. E é isso que enfim, foi essa a primeira questão que me despertou o interesse no seu trabalho. E agora, vendo esses trabalhos do Night Vision, eu consigo entender perfeitamente o que... E, aliás, acho maravilhosa a percepção da Roseli sobre essa dimensão ficcional. Agora, enquanto eu estava vendo, passar as imagens, eu vejo uma outra subversão dos estereótipos da Amazônia. Quer dizer, porque, não sei se é uma impressão só minha, queria saber se você e as outras pessoas também pensam. Em algumas das imagens, você tem, é como se aquela paisagem, ela se torna uma paisagem absolutamente fria, e como se uma nevasca tivesse passado em cima, e ela ganha uma dimensão não atemporal, algo como se fosse, me remete muito à pintura, a sensação da pintura do De Quirico e aquela turma toda, meio onírica talvez. Isso está na sua, quer dizer, essa vontade de subverter de novo esses estereótipos da Amazônia, de Brasil, blá blá blá. Eu esqueci de falar aqui uma coisa que a tua pergunta vai me dar essa oportunidade, é que vendo o que eu projetei aqui, não sei se vocês perceberam que a floresta, né, aquilo que se costuma esperar da Amazônia, só vem a aparecer de fato no trabalho quando eu encontrei uma maneira de falar dessa forma, quase que atemporal dela, né, não real, né, como se fosse... exatamente. Porque até então eu não tinha o menor tesão de fotografar margens e florestas e essa coisa que sempre se viu muito da Amazônia, né? National Geographic, tantos fotógrafos que passaram por lá fizeram. Né? Então, quando, especialmente naquela foto da tal do líquido que eu falei, né, daquele meio líquido escuro, ali eu tive uma vivência muito forte de que ali, enfim, eu tinha me encontrado com a floresta, eu tinha encontrado uma possibilidade de falar dela de uma maneira atemporal, não real ou ficcional. Entendeu? Ali sim, e aí, tanto que o trabalho está em curso, e em geral, esse trabalho, ele sempre envolve a natureza. Geralmente, você pode perceber, tem ali uma folhinha aqui, tem alguma coisa que me puxa para... Tem muito líquido, muita floresta, muita árvore. Não só porque eles fotografam, porque eles rendem bem, é porque eles acabam, né, participando dessa construção, né, ficcional. Mas que eu acho assim, o resultado que tem o homem ali, aquela coisa meio épica empurrando o barco, né, deixa de ser aquela mera... Pode se entender como um documento, sim, são pescadores empurrando um barco. Mas para mim é como se eles estivessem empurrando um barco, sei lá para onde, entendeu? Sim, Fitzcarraldo é uma grande referência. Complementando isso que o Tadeu falou,
que esse trabalho com a paisagem, ele vai para trás e vai para frente, né? Porque Isso. ele tem uma coisa de... como se ele retornasse à paisagem do século XIX, em certa medida, tanto da pintura como da fotografia, mas ele vai para a ficção científica, porque isso é uma Amazônia glacial, assim, né? Glacial. Segundo Então ele ele se descola de tudo e vai para trás e vai para frente, assim, isso que me chama a atenção nesse trabalho. E só aproveitando para te fazer uma pergunta, assim, porque os personagens em preto e branco também, eles estão sempre circulando, né? Dá para perceber que a trajetória vão e voltam. E eu queria te perguntar se nesse processo de desprendimento, talvez, assim, de uma coisa mais factual, embora se tu não enxergas esses personagens também com uma dimensão ficcional, né? Faltou o Homem-Onça aí, né? Faltou aquele Homem-Onça aí. Pois é, porque se eu já apanhei de duas fotos assim, que saíram fora de foco, esse eu consegui enxergar que ele estava sem foco. As outras duas que passaram sem foco aqui eu não tinha percebido no computador. Mas a pergunta é essa, se tu não enxergas já que eles estão sempre presentes, e eles estão quase como personagens de cenas, às vezes, aquele cara bebendo cachaça, se eles não têm uma dimensão ficcional numa reorganização que tu vens fazendo nos últimos tempos, assim. Não sei se tu percebe isso, ou se é isso, ou se... Olha, essa questão do ficcional, eu acabei de perceber, tá? Eu acho que se valeu a minha viagem, essa conversa que a gente está tendo aqui, entendeu? Porque eu realmente não tinha me dado conta, né? Tem um momento que a coisa se coloca, né? Você vai fazendo, e também no meu percurso, um gap de 5 anos é anteontem, entendeu? Então, esse trabalho eu considero até que ele é realmente um trabalho que ainda está em curso, né? Eu acho que ainda tem muito, tanto que eu quando percebi que a câmera ia entrar em extinção, eu comprei outra. Eu vi uma pessoa num aniversário de criança com uma câmera igual, eu disse, não quer vender a tua câmera? É tão defasada, cara, não serve para nada, já tem câmera de 16 megapixels, é porque ela só tem 8 megapixels essa câmera, entendeu? Isso acaba limitando o formato, dando uma série de... mas que acabam se compondo o próprio discurso. Essa característica, ela faz parte, sim. Eu percebo isso. Que aquelas pessoas, na verdade, já no preto e branco, elas são e não são reais. De repente aparece por fio. Usando você falando. E a Matinta Pereira também. Ela apresenta, né, no outro. Eu ainda quero fazer muita coisa com esse trabalho e eu acho que ele tem me possibilitado uma série, como tu disseste, de ir e vir dentro dos meus afetos, né? Esse trabalho me fala muito do meu pai, né? Da vivência de ter nascido na beira do rio, ele nasceu no Rio Negro, meu pai, entendeu? Então são coisas que obviamente são retratos de afetos que começam também com a maturidade, com o percurso, né? E eu te confesso assim, quando eu descobri esse feature, né, essa capacidade que a câmera tinha de subverter a digital, eu nunca imaginei que fosse abrir para um território tão vasto que fosse tentar engolir uma floresta e os seus mitos e os seus fantasmas, entendeu? E as suas pessoas esparsas, porque elas são esparsas, né? Lá a gente não tem essa densidade paulistana, né? Que você tromba em pessoas, né? Você anda assim quilômetros e encontra um pescador aqui, o outro ali, entendeu? E que é uma coisa que eu amo, assim, aquela solidão, aquela solitude do caboclo, né? Então esse trabalho, essa técnica acaba me permitindo realmente parecia uma coisa, né? Uma coisa que abre assim para uma coisa amazônica. Eu me lembro quando a gente estava conversando sobre o título do Retratos Amazônicos, que eu não queria, porque eu não queria, né, colocar esse título naquela exposição do MAN. E hoje eu percebo que o sentido amazônico, ele é muito maior do que o que está na mídia. Ele envolve vastidão e uma série de outras coisas.
Eu estou muito feliz de ter tido essa compreensão. Então, eu queria colocar duas questões. A primeira é que, quando eu vi essa sua série de Night Visions pela primeira vez, foi com fotos que as cópias eram todas em tons de verde. E agora eu me surpreendi com você apresentando toda a série em PB. Porque naquele momento eu imaginei que o verde ele fazia parte dessa poética ligada à floresta e que era algo intrinsecamente relacionado ali. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a outra coisa foi que eu nunca tinha ouvido um depoimento de um fotógrafo sobre, assim, de uma maneira tão incisiva, sobre esse processo de falência da cumplicidade que caracterizou durante muito tempo a fotografia, né? Era, assim, a operação fundante da fotografia humanista é justamente a empatia, né? É justamente essa cumplicidade. E agora, em torno dessa discussão que surgiu aqui, parece que a maneira como a maneira que você encontrou para superar isso foi a ficção, mas isso surgiu do seu embate com o real, e não, por exemplo, como na exposição aqui, né, que eu fiz da coleção do Banco Santos, em que muitos fotógrafos de uma outra geração mais recente já assumem a ficção como ponto de partida, né, e parece que no seu processo essa opção ela surge do próprio confronto com o real. Então, eu achei muito instigante pensar nesse seu processo e agora aqui a gente pensar junto sobre essas diferenças, né? Quer dizer, você não parte da ficção a priori, mas essa ficção ela é resultado de um embate cotidiano seu com as condições que são dadas, né? Então, de fato, muito obrigado pelo que você colocou, porque realmente é exatamente isso. Foi precisa, né? Atiradora de elite, né? Aquela que... Me lembro daquele filme daquela diretora que concorreu com aquele filme do desarmador de bombas, que tem uma cena lá que um desses atiradores de elite ele dá um tiro que você só vê assim um negócio piscando assim lá no horizonte. Aí o cara cai bem aqui, plaf. O cara não está nem vendo, né? Nem o cara que estava do lado, assim como eu não estava enxergando o que ela acabou de... Aliás, o que todos vocês me ajudaram a entender aqui. Essa história do verde, é muito bom eu poder te dizer isso agora. Eu acho que você estava naquele júri que eu apresentei esse trabalho pela primeira vez, ainda verde. E eu fico triste de ter percebido que o verde, que era característica da feitura de então, quer dizer, aquelas imagens elas saem verde como aquelas imagens da Guerra do Golfo, eram verdes também, tá? Mas elas não tinham nada a ver com a floresta. O verde, pelo menos para mim, eu não tinha essa percepção de que tinha a ver com a floresta. Ele era uma coisa do próprio processo. Né? E que eu não estava apropriando para reforçar a minha vivência no... Só que quando a gente, depois de começar a trabalhar e rever esse material, eu percebi que esse verde, ele estava atrapalhando. Ele estava tendo uma capa que, ao invés de ajudar, ele realmente estava atrapalhando. Porque ele era muito forte, ele é muito evidente. E aí o que a gente faz? A única coisa que essas imagens têm, elas têm uma dessaturação para chegar elas ainda são verdes. Se você comparar com o preto e branco, elas ainda são verdes. Mas são bem menos, elas têm aí acho que 30% menos de saturação, justamente para tirar esse verde que eu entendi que ele estava dando margem. Eu, para te falar a verdade, não tinha pensado nessa margem. É engraçado, está na cara, né? Verde, 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 porque é tão presente que nunca me passou pela cabeça que ele pudesse ter essa percepção. Mas, na verdade, o que estava me incomodando era o excesso de verde mesmo na cópia. A gente chegou a fazer algumas cópias e depois eu disse, não,
Vou baixar para justamente a gente poder deixar a foto viver melhor, assim, mais confortável. Mas não é confortável, assim, ela poder iluminar mais. Ela estava muito verde mesmo, né? Então a gente tirou isso justamente para permitir que ela fluísse. Foi legal essa coisa. Então, Luiz, acho que já foram feitas perguntas assim, muito relevantes, não é, do seu trabalho. Eu só falo de um aspecto bastante específico do processo criativo. Que assim, você falou que você se move principalmente em todas as suas zonas de afeto. Uhum. Então, quando você realmente faz as suas saídas, como que assim você prioriza que trajetos, que percursos que você vai fazer dentro de toda essa, assim, desse aspecto intuitivo que você, então, que te move? Exatamente, eu vinha e venho procurando territórios, né, chão, né, onde eu, historicamente, né, vivenciei ou tenho possibilidades de vivenciar essa troca. E eu tenho fugido, né, dos territórios e lugares onde eu percebi que essa troca foi para o farelo, dançou. Porque se você imaginar, diz um amigo meu que seria cômico, disse, tu estás imaginando cômico porque tu não viveste o que eu vivi, de me atracar com o ladrão, cair, de sair ensanguentado para proteger a minha câmera, entendeu? Do cara que queria arrancar de qualquer jeito e quebrou tudo, mas não levou, entendeu? Isso foi esse ano agora. Na segunda-feira de carnaval, eu passei numa zona de Belém, que eu vi uma cena e disse, não, eu quero fotografar isso. Aí eu primeiro fiz com o iPhone. Aí falei, porra, mas é sacanagem, eu vi uma cena dessa e fotografar com o iPhone se eu tenho uma D3X no armário lá em casa. E se eu quiser fazer um mural? Aí fui em casa, peguei a D3X, que é a câmera que eu salvei dinheiro, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos para conseguir comprar, e voltei para lá, levei o meu tripé, levei tudinho e fui sozinho. Aí todo mundo diz, mas tu é pateta, tu vai sozinho, mas explica, como é que você pode fazer uma coisa dessa tão assim, né, visceral? Aí você tem que ter então um telesegurança, né? 0800, me manda 2 seguranças. Numa segunda-feira de carnaval, não deu outra. Entendeu? Só que eu já não andava como eu andava antes, entendeu? Então eu percebi, foi só por isso que o cara não levou. Mas aí é uma coisa muito estranha. Então hoje em dia eu sou uma pessoa que eu não saio mais com essa câmera como eu saía para fotografar. Entendeu? Então isso realmente acaba apontando, o Night Vision, que é uma câmera simples, ela acaba apontando um caminho de viabilização dessa vivência, desse caminho, dessa possibilidade de fazer fotografia. Né? E acaba expandindo, porque de certa forma, se você for olhar o trabalho em cor, ele chega num momento que não é dizer que ele bateu, mas ele está uma coisa meio, quero ser John Malkovich, chegou uma coisa que bateu no teto, entendeu? Então acaba que o Night Vision me abriu um buraco para o sótão dos meus afetos, das minhas vivências. E aí tem a ver com os filmes que eu via, né? Porque o que o Fellini fazia no cinema dele, lá na Aveva? Entendeu? O que é aquilo? Se não uma... Eu adoro aquele filme e tantos outros, entendeu? E essa fotografia acaba me permitindo ser ficcional, uma coisa que ao longo do tempo, pelo menos eu nunca tinha me visto assim, né? Boa. Olá, boa noite, Luiz. Boa noite. Você comentou que as pessoas que você fotografava, né, aqueles personagens ali de Belém, que eles se viam retratados e não ficavam satisfeitos, né, com a imagem que você tinha enxergado neles, né, que eles queriam estar
com uma roupa melhor, de uma outra maneira, né, etc. e tal. Nesse seu último trabalho, que tem essa questão ficcional, né, você chegou a conversar com as pessoas a respeito disso, né, esse retorno, né, se elas se enxergam nesse seu mundo, né, dessa outra maneira que você tem abordado, né? Sabe, a fotografia digital, ela possibilitou uma ferramenta, entre aspas, de relações públicas maravilhosa, né? Que é você fotografar e mostrar, né? Porra, coisa melhor. Tá aqui, ficou bom, gostou? Olha aqui, ficou bom. Hoje em dia tu faz a foto e mostra, né? Isso é maravilhoso. E eu faço muito isso. E é uma delícia, porque, assim, em geral, junta as pessoas que estão ali, fica uma coisa de uma proximidade que para mim é gostosa, não entendeu? Não tem. Imagina você fotografar com aquele cordão de segurança, né? Cordão de isolamento, é muito estranho. Mas, no entanto, o trabalho de Night Vision, ele tem um problema. Porque como a câmera, ela é meio, do ponto de vista digital, ela é uma câmera paleozoica, o monitor dela é assim, são 2 dedos e alguma coisa. Entendeu? Então, na verdade, ela tem um outro vai e vem nela que eu não tinha me dado conta, acabei de me dar. É que ela tem quase o processo de revelação que existia nos filmes. Porque, na verdade, eu só vou ver a foto quando eu abro no monitor em casa. Diferente da D3X, que tem um belo monitor grande e tal, que eu já vejo ali na hora e tal. Ela é tão pequenina, tão precária, assim, no sentido de visualização, que eu só vejo mesmo em casa. Em alguns momentos, eu só vejo a foto mesmo quando a Marina levanta para 70%, que aí eu vou ver coisas que eu não vi na hora que eu fiz. Não no monitor. Eu vi na cena, mas eu não vi no monitor. Então acaba, de certa forma, indo de volta um processo que, de certa forma, é do século passado. De bater foto como eu fazia. Aquelas primeiras fotos em cores do meu trabalho, eu fotografava com Kodachrome e passava 3 meses esperando voltar de Nova York para revelar. Imagina se pensar isso hoje. Não consigo mais raciocinar, mas era assim. Na verdade, eu lembrei da pergunta inicial que eu queria fazer e eu tinha me perdido e esquecido. Isso é importante. Vamos lá. Eu queria perguntar se existe uma vontade pictórica em relação àquela primeira fotografia colorida que aparece na praia, o pessoal meio verde assim, tem uma luz esverdeada da luz noturna também. Enfim, eu vi o lusco-fusco em quase 90% das fotos, mas eu queria perguntar dessa relação de cor, pictorialidade, se você tem uma coisa com a pintura, você pensa na pintura quando você produz. Foi aquilo que eu acho que eu falei bem no começo, de que as minhas referências, a minha formação, ela foi feita muito mais à luz da pintura do que uma pessoa que esteja se fazendo, digamos, já do ano 2000 para cá, onde você já tem uma série de fotógrafos disponibilizados na internet para você consultar e tê-los como referência. Eu não tinha isso. As minhas referências eram muito mais os livros de museus que meu pai tinha em casa, os fascículos da editora Abril, que tinham a obra de Degas, de Van Gogh, como eu falei, Rembrandt, do que fotógrafo. O fotógrafo que eu fui consultar, por exemplo, veja bem, quando eu comecei, não existia um movimento de fotografia que hoje existe, já não é de hoje, mas já existe em Belém, onde as pessoas têm uma troca, uma possibilidade de uma consulta e um acesso à informação e consequentemente, possibilidade de se referenciar. Eu não tinha isso. Então, a minha referência vinha do que eu via na minha casa. Do ponto de vista fotográfico, era o Cruzeiro, que tinha o Zé Medeiros, Jean Manzon, Kertész, não publicava. Os fotógrafos que eu fui conhecer, quando eu fui conhecer Bresson, Kertész, Smith, Evelyn, quando eu já estava fazendo fotografia e me interessei de saber quem eram os fotógrafos, mas, portanto, eles não tiveram papel na minha formação como referência, daí porque esses tais fascículos
né, que tinha na banca, os livros do meu pai, né, os interesses que ele tinha por pintura e por arte, acabaram sendo muito mais importantes na minha formação, e talvez isso explique um pouco desse viés, né, em cima das cores. Assim, muita gente até falava para mim, né, é péssima pintura. Eu me lembro que muitas vezes eu mostrei fotografias dessa série colorida, as pessoas, isso parece pintura. Eu falei, é pintura com a luz, mas enfim, é a maneira como eu pinto. Eu até falei uma vez, eu não sei onde foi que eu falei que eu era um pintor preguiçoso, né? Porque pintor mesmo, o cara tem que ter. Né? Então, pintar com a luz é mais... suja a mão, é brincadeira. Ô, papai, senta lá que eu peguei. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar. Boa noite. Eu conheço o Belém, né? Conheço um pouquinho através do Mariana, a cidade, enfim, do prêmio. E eu senti essa coisa de ver a sua foto com o que eu presenciei em Belém, de entrar na casa da pessoa, de conviver com essas pessoas, de sentir as crianças e de estar presente no Ver-o-Peso, assim, mas ao mesmo tempo com certo medo. Passei um bocado em Belém, mas eu consegui sentir assim nas fotos essa coisa que você fala dessa delicadeza das pessoas, da cidade, o convívio que você tem, que você acaba por um lado fugindo, depois querendo voltar. Me mexeu, assim, me tocou, assim, de relembrar Belém, assim, aos seus olhos, e lembrar do meu olhar também para dentro de Belém, das pessoas, da cidade, enfim. Belém, eu gostei bastante. Eu acho que, independente disso que eu falei, também não é o fim do mundo, tá? Isso pode ter sido o fim de um pedaço do meu mundo, da minha história, mas ela quer dizer, existe um grupo, um movimento fotográfico muito... A Bienal agora vai ter o Alberto Bittar, que é um excelente fotógrafo que vai estar na Bienal. A Bienal passada estava o Gui Veloso. Enfim, a gente tem diversas pessoas trabalhando e atuando dentro dessa dificuldade. Quer dizer, essa foi o meu percurso, né? Talvez por eu ser até o mais antigo desses que estão hoje aí, eu tenha tido essa possibilidade de vivenciar essa mutação. Talvez quem hoje já se fez diante desse cenário até crie mecanismos de resolver isso de uma outra forma que não a que eu resolvi. Né? Uma das esperanças que eu tenho, né, eu não ia dizer eu tinha, não, eu tenho, é de que esses aparatos, né, que hoje são, né, o famoso aparato de 1 metro de distância, né, que hoje quase toda a fotografia ela é feita a 1 braço de distância, ele permita que essas realidades que estão sendo impermeáveis, eu já falei disso numa conversa com o Mariano e com os alunos lá em Belém, que essa maneira de fotografar, que é acessível a qualquer pessoa, possa permitir o surgimento de autores que expressem essa realidade que hoje é impermeável para mim, e ela possa ultrapassar essas barreiras e se colocar e ser uma nova interpretação dessa realidade. Porque esses celulares estão nas mãos de todas as pessoas, dos traficantes, dos bandidos, dos policiais, das crianças, de todo mundo. Né? Então talvez fosse uma maneira de como pegar isso e ver o que isso está, o que está sendo produzido com essa possibilidade. É uma curiosidade que eu tenho de ver o que está do lado de lá. Porque, cara, eu entrava nesses lugares, você viu ali foto de cassino clandestino,
Eu entrava ali com 2 Nikon penduradas no pescoço, entendeu? Com relógio, com tudo. Entendeu? Nunca ninguém encostou um dedo, nada. Entendeu? E hoje, infelizmente, fotojornalista não entra mais. Então isso fez com, por exemplo, eu até falei, essa semana eu conversei com um jornalista e falei, cara, o jornal, antes, ele se permitia chegar nas pessoas, hoje ele só chega no corpo estendido na rua. Então, se você pega o jornal de Belém, assim, o Caderno Policial, é uma coleção de corpos jogados no chão. Entendeu? Que daria um outro trabalho. Aliás, já foi mostrado numa das versões do diário, não foi? Uma grande parte daquela exposição que foi mostrada lá eram corpos no chão. E corpos de meninos de 16, 18 anos, os tais que são mortos nos acertos de conta. Entendeu? Então, eu sou otimista, não sou pessimista não. Eu tenho, mas que está complicado, tá. Obrigado, tá, galera? Valeu. Você... Só um lembrete. Obrigado. Poxa vida, fiquei tão na próxima terça-feira, teremos aqui o Márcio Banfi, que vem falar sobre o trabalho. Ai, que legal, que coisa. Imagina, eu vi essa foto.